Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para mais uma meditação, mais um tema. E o Senhor hoje, Ele ressuscitando a inteligência espiritual. O Senhor hoje, Ele quer nos dar a inteligência espiritual. Eu convido você que está com a palavra de Deus a meditar comigo. Lucas 24, do 42 ao 45, onde o autor traz para nós este tema maravilhoso do Senhor ressuscitado no meio de nós. E hoje a palavra tema para nós, ressuscitando a inteligência. Eu convido você a meditar comigo. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 42, vai falar assim: Então, oferecendo-lhe um pedaço de pão e peixe assado, ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: Isto é que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhe então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim que era necessário que Cristo padecesse, mas ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós vemos aqui Jesus no meio dos discípulos, falando de toda a Escritura, de tudo que haveria de sofrer, de padecer, de todo o sofrimento. Aqui os discípulos estão aprendendo de Jesus que toda a Escritura do Antigo Testamento, a Escritura que não existia ainda o Novo Testamento. Então, as Escrituras que Jesus ele traz aqui é do Antigo Testamento, que revela. Então nós temos que hoje ler o Evangelho, ler o Novo Testamento à luz do Antigo, ou o Antigo à luz do Novo, porque o Antigo Testamento revela o Novo, e o Novo completa o Antigo Testamento. E hoje o Senhor ele quer ressuscitar em nós a inteligência espiritual. Jesus ressuscitado chega e desejando a paz a todos os discípulos. Depois pede aos discípulos um pedaço de peixe e um pão assado e come na sua presença, fazendo que eles mostrem que não é um fantasma como estavam pensando. Ele diz que Moisés, os profetas, os salmos já falaram sobre a sua ressurreição. Depois Jesus tocou-lhes e abriu a inteligência para que pudessem entender as Escrituras. Nesse caso, a inteligência que Jesus quis despertar neles não é uma inteligência humana, e nem o fruto do conhecimento ou estudo. Jesus está despertando nos discípulos uma inteligência espiritual. Os olhos se abriram e num derramar do Espírito Santo, admirando a sabedoria, a ciência e no conhecimento a respeito do sagrado e da vida de uma forma sobrenatural. Irmãos, a inteligência que o Senhor quer abrir em nós agora é uma inteligência espiritual. Uma inteligência que nós, quando lermos o Antigo Testamento, nós temos a revelação de Jesus, de tudo que Jesus fez no meio de nós, já estava escrito no Antigo Testamento. Nos Salmos, nos profetas, na lei de Moisés. Aos 12 anos, Jesus, como todo judeu, era admitido pela primeira vez na sinagoga. Era preciso apresentar seu conhecimento. Ele não somente cumpriu o rito judaico, mas o filho de José, o carpinteiro de Nazaré, pregou com tanta veemência que os olhares para ele perguntavam de onde vinha tamanha inteligência. No final do texto diz que Jesus crescia em inteligência, estatura e graça. Lucas 2,52. Quando aos 30 anos inicia sua vida pública, é confrontado pelas leis, pelos fariseus, saduceus o tempo inteiro. E tem respostas acertadas. Isto é tão espetacular que várias vezes na Bíblia vai relatar a indignação de todos. Não é ele o filho do carpinteiro? De onde vem tamanha cultura e conhecimento? Por causa da resposta que dava, desejavam matá-lo, mas não conseguiam. Seus argumentos eram muito sólidos, a multidão enlouquecia com o que estava sendo falado. Ele falava, seria difícil contestar os seus discursos. Falava com maestria das coisas religiosas e da cultura da época, das leis, bem como no cotidiano da vida. Claro que Jesus era um dos seus, porém, os apóstolos Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 2 dizendo:
mesmo sem condição divina, mesmo sendo de condição divina, não se prevaleceu de ser igual a Deus. Estamos falando que Jesus assumiu a totalidade humana, exceto no pecado. Jesus não falava assim porque era Deus, mas quando abria a boca, era a inteligência espiritual que comandava. Isto era parte da sua humanidade. Quando a Bíblia diz que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras, significa que Jesus está colocando em cada um deles e em nós a mesma inteligência espiritual que eles adquiriram do Pai. Podemos pensar com a cabeça, enxergar através dos seus olhos, receber como ele a mentalidade do juízo de Deus. Foi ele quem disse em Mateus 28, todos os poderes me foram dados e eu vos dou. Se todos, incluindo aqui a inteligência espiritual, o toque da sua mente. Então aqui o autor ele traz para nós, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se equivaleu ser igual a Deus, ele tomou a forma humana, exceto somente no pecado. A inteligência é o olhar espiritual, assim como ele nos dá. Quando comparamos o discurso dos discípulos após Jesus subir aos céus, parece que cada um deles fez 5 mestrados, 5 doutorados, uma teologia, um conhecimento muito profundo. Não é possível entender como aqueles homens cruz de tudo, de onde vinha aquele discurso. É uma ação de Deus na mente deles, e é isso que Deus quer fazer conosco hoje. Eu venho pedindo isso há anos e quero convidar você a desejar isto comigo, a graça de uma mente sobrenatural, em de enxergar o que ninguém enxerga, facilmente obter os olhos de águia, visão espiritual sobre os fatos e nas pessoas, de ir além das aparências, um batismo na mente, receber a inteligência espiritual, um entendimento a respeito de tudo. Irmãos, aqui o autor, hoje nós vemos ele pregar pelo Brasil e pelo mundo, a inteligência que esse homem tem, mas porque ele clama a inteligência, o batismo do Espírito Santo sobre a sua inteligência, uma inteligência espiritual, não uma inteligência, irmãos, humana, mas uma inteligência espiritual. Hoje o Senhor quer ressuscitar em nós esta inteligência espiritual. Podemos ver isso também na vida dos santos. Gostaria de entrar de cabeça de Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, de Santa Teresa e de tantos outros. Eles receberam um toque de Jesus ressuscitado, abrindo-lhes a mente. Sobrepuseram a razão humana, atingindo os corações humanos. Inteligência espiritual não é somente para pregar, cantar, escrever, compor ou para as obras de evangelização em si. Os casos, os pais que sentem fracassados, problemas na paróquia, dificuldades no serviço com as pessoas, com as ordens e regras. Também na vida empresarial, a competitividade, os resultados, a inteligência espiritual é um processo de condução da vida. Às vezes a pessoa reza muito, mas falha na atitude e nas palavras corretas. Implica diretamente no domínio de si, das situações e dos campos da vida. Então aqui o autor ele traz para nós, não é somente para mim pregar, ser usado na evangelização, mas a inteligência espiritual é com o nosso relacionamento com nossos filhos, ensinar ele de uma forma diferente. Imagina você com uma inteligência espiritual ensinando o seu filho. Imagina você com uma inteligência espiritual no seu relacionamento, falando e vivendo Deus na sua vida. Imagina você com uma inteligência espiritual no seu trabalho, em todos os problemas cotidianos da nossa vida, uma inteligência espiritual para resolver. É isso que o autor quer ressuscitar em nós, essa inteligência espiritual. E aqui ele vai trazer, um outro dia ele estava pregando em um lugar e a mulher disse que chamou o marido para ir com ela. Mas ele não quis ir, porque ele não tinha muita paciência em escutar, pois ele era muito inteligente. Por isso, era muito crítico e prefere não ir. Ele pode ter uma inteligência humana e natural, mas é diferente quando estamos tratando aqui, que na verdade, talvez seria mesmo um humano racional, pois racionais têm um mecanismo de autodefesa. E ele poderia ter ido aberto e aprender mais, quem sabe. No final da pregação, poderia parabenizar o assunto, até mesmo questionar algo que não concordou. A pessoa racional sofre, embora possa
de toda esta imagem intelectual. Nem sempre o que se apresenta como inteligência, na verdade, é um nerd. Isto pode dar efeitos contrários. A pessoa que é assim tende a isolar, brigar por causa de tudo, não tem paciência, humilha as pessoas, não deseja aprender nem ensinar, prefere criar os laços para correr das emoções. Então aqui ele está trazendo esta inteligência humana neste exemplo, porque muitas das pessoas não querem ir, eu sei de todas as coisas. Ele usa a razão, mas não usa o olhar espiritual. Santa Teresa de Ávila, no seu discurso sobre a fé e a razão, disse: cuidado com a cabeça, porque ela é louca da casa. Olha que lindo essa mensagem. Cuidado com a mente, cuidado com a cabeça, porque ela é louca da casa. Santo Agostinho construiu um famoso discurso sobre a fé e a razão, conquistando a inteligência espiritual. Fé e razão. São Tomás de Aquino, ao compor o hino tão sublime de sacramento, olha para o ostensório e diz: venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Diante do ministério da Eucaristia, pedira que a fé suplementasse os seus sentidos e razão, que essa é a inteligência espiritual. Tenha cuidado com aquilo que você lê, ouve, assiste. Blinda a sua mente com os conteúdos. A inteligência espiritual é preventiva, porque neste caso leva a peneirar aquilo que vem estudando. Cuidado com os processos e escolhas. Aqui o autor ele vai trazer para nós a respeito das coisas. Paulo ele diz aquela famosa frase da armadura do cristão e do capacete da salvação. Capacete para proteger diante dos possíveis pancadas acidentais. Elas podem gerar lesões cerebrais e podem ser irreversíveis. O capacete da inteligência espiritual, a mentalidade da salvação, protege-nos contra todo tipo de lesão humana ou espiritual, preservando o cérebro. Irmãos, aqui hoje nós vemos várias pessoas estudando, e isso é bom, irmãos, fazendo teologia, fazendo cursos, mas muitos eles só vão pela razão e esquecem da visão espiritual de tudo. A própria palavra fala: acolhei o que é bom e descartar o que não é bom. A gente tem que fazer uma análise. E aqui ele fala do capacete, o capacete da proteção. Para quê? Para que nós tenhamos um olhar espiritual para tudo que nós aprendemos. E isto é com o discernimento do Espírito. É com o discernimento da sabedoria espiritual. Muitos de nós estamos vendo as coisas com a sabedoria humana. Porque, irmãos, a sabedoria humana, se nós ficarmos só nesta razão e esquecemos da fé, esquecemos de algo sobrenatural, nós não enxergamos, não conseguimos ver como Deus vê, não conseguimos ver como o Espírito Santo ele quer. E nós aqui hoje, o Senhor ele quer ressuscitar em nós esse olhar espiritual, esse dom espiritual, essa inteligência espiritual. Procuramos também com esta geração onde as pessoas estão perdendo a capacidade e o desejo de pensar, de ler, de ler, né, algo. Aqui o autor ele traz para nós, na primeira carta de São Paulo, no capítulo 3, o apóstolo diz que gostaria de dar aos seus irmãos um alimento sólido, mas eles ainda não estão preparados para suportar, pois eram acostumados a beber leite. Os tempos se passaram e continua havendo grande parte das pessoas que não suportam conteúdo sólido, prefere ficar no leite. É como São Paulo estivesse dizendo que os irmãos haviam perdido a capacidade de pensar, queriam ficar ali naqueles mundinhos como criança na fé. Uma geração que olha as redes sociais o tempo todo e não consegue saber de nada. As pessoas chegam no meio do caminho, não sabem onde foi o começo, onde é o final, sem contexto e sem coerência. O que nós vemos hoje nas redes sociais, irmãos? As pessoas elas têm uma facilidade imensa de ter contato com o mundo inteiro, mas pedaços dele, não um conhecimento abrangente que tome conta, né, que a gente fala, não, eu conheço, eu sei tudo. É pedaços ali de 20, 30 segundos, vídeos de 1 minuto explicando.
Não, as pessoas perderam a vontade de ler, a vontade de conhecer realmente e ter esse olhar espiritual. As pessoas hoje, irmãos, no nosso meio não leem mais, não vê mais estudos. Esse estudo tem 20 minutos. Não, eu não vou ler, eu quero uma coisa muito rápida, eu quero que esse vídeo tenha no máximo 2 minutos, senão a gente não estuda. E é isso que nós estamos vendo. E o Senhor, Ele quer dar um olhar espiritual para nós em tudo, abrangendo a todas as coisas. Ele nos ensina a como, se nós pegarmos a palavra de Deus, Ele vai ensinar para nós sobre matemática, sobre construção, sobre alimentação, sobre vestuário. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina todas as coisas. E nós temos que ter esse olhar espiritual. E o Senhor quer ressuscitar em nós esse olhar espiritual. Existem pregações que ouço que dão até nó na nossa cabeça. Fico sem dormir pensando nela, vou escutar 2 ou 3 vezes até que entender o que o Senhor quer dizer. A busca do desejo da inteligência espiritual. Eu já fui líder de uma empresa e lá nas escalas para assistir a uma palestra, às vezes cansado, nem sempre um assunto era bom, mas tinha que levar a agenda, anotar e resumir as coisas, porque depois ele tinha na palestra, ele tinha que levar isto para ensinar depois para a sua equipe. Ele como líder, ele aprendia nas reuniões e tinha que passar, mesmo ele não querendo, mesmo ele não gostando. Na igreja, ao contrário, as pessoas começam a ouvir algo que se ela não gosta, levanta, sai e vai embora, sem esperar o enredo, perde-se o desejo de pensar. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz: escutai, examinai e ficai com o que é bom. Portanto, devemos escutar tudo, depois examinar o conteúdo. Isto significa pensar, fazer o exercício da mente e ver aquilo que nos serve e observe. Quando não queremos ser confrontados, quando não queremos entender o contexto inteiro, quando perdemos a capacidade e o desejo de pensar, perdemos a inteligência espiritual. Hoje falamos sem saber, julgamos pelo que vimos na internet, que temos conhecimento de causa, um povo bem desinformado. Existem coisas para que desentendê-las demora semanas, meses ou anos. Jesus abriu a inteligência no desejo que possamos entender a respeito de tudo. E o Senhor, Ele quer ressuscitar em você esta inteligência espiritual. Eu convido você, irmãos, a pedir ao Senhor esse desejo de você ter essa visão espiritual, de você ter mesmo essa inteligência espiritual, para que quando você for falar com o seu filho, for no seu trabalho, em todos os locais que você tem, você ter esta visão espiritual. Eu convido você, no momento de oração hoje, falar: Senhor, eu quero ter esta inteligência espiritual. Eu quero, Senhor, ter esse desejo de conhecer mais de Ti, numa visão de fé, irmãos, uma visão espiritual. Se você nunca fez esse pedido, esta oração, o Senhor fala: pedi esta inteligência e vos será dada. Ele dá abundantemente. Eu confesso para você, irmãos, eu tenho pedido tanto a Deus essa inteligência espiritual, para que num discernimento, numa conversa em família, numa conversa com meu filho, com minha esposa, no trabalho, aonde eu for, eu desejo esta inteligência espiritual. E se você quer ressuscitar essa inteligência espiritual em você, que às vezes já ia em grupo de oração, já fazia este uso, mas deixou, o Senhor quer ressuscitar. E você que não tem, para que você tenha. Santo Agostinho, ele tem uma frase muito bonita, que a gente pede o Espírito Santo todos os dias. Mas por que todos os dias? Para aquele que não tem, para que tenha. Mas para aquele que tenha, tenha em abundância. O Senhor, Ele quer que tenha o Espírito em abundância em você, meu irmão. E você deseje hoje que o Senhor ressuscite em você a inteligência espiritual. Amém?